Então, gente, prosseguindo aqui com as palestras, quem vai falar agora é o professor Tarciso. É o nosso baixinho de estimação, né? O nosso gnominho da sorte. Está com a gente já há alguns anos. E eu vou deixar para ele se apresentar aí. Ele é da casa, então ele vai se apresentar aí para vocês. E eu espero que vocês aproveitem. E para quem prestou atenção aí na sequência das palestras, digamos que elas estão se complementando. Então, para quem tinha pedido lá atrás, palestras sobre hipersensibilidade, tratamento, digamos que as palestras estão se complementando, né? Tarciso, com você. Um mute, tá? Tá me ouvindo? Beleza? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Beleza, obrigado, professores Alípio, Arthur, ou Alípio 2, sei lá, Mauro, Ana, Vivian, todos do grupo aí. Agradeço por estar participando de novo, né? Cada ano a gente tenta fazer alguma coisa legal aí. Hoje a gente vai falar de adesivos deixa eu soltar um pouquinho, como otimizar o seu trabalho, né? Então, não vamos ficar falando muito assim Vamos falar mais de por que se usa o adesivo em cada situação, tá? Aí tá uma tabelinha aí do último trabalho de 2020 do Van Meerbeek, mostrando para a gente aqui a evolução dos adesivos desde 1955, quando o Bonocor acabou condicionando a superfície com ácido, até hoje, né, que a gente tem um adesivo aí chamado de 8ª geração, ou a técnica de 8ª geração, que é o condicionamento ácido total e o uso de um adesivo universal, tá? Então, vamos lá. O que a gente realmente quer quando a gente usa um adesivo? Que ele tenha efetividade, tá? A gente quer o quê? Que ele tenha prolongamento. Nós não queremos nosso paciente chegar no consultório e falar assim, doutor, eu restaurei um dente ontem, mas está doendo. Aí o que você fala? Não, vai passar uns 3, 4 dias e aí vai dar tudo certinho. Tá joia? Parafraseando um pouquinho aí a Andrea, né, quando ela falou assim, usa qualquer resina. Eu concordo, eu tenho algumas resinas no consultório de qualquer resina, mas o que vai entrar em contato com a superfície inteiramente não é a resina, é o adesivo. Então, qualquer resina poderia servir, sim. Hoje eu tenho até algumas resinas com diamer, né? Liberação de flúor e tal. Não adianta, ela barra no adesivo, né? Então, eu tenho que saber certinho o que eu quero do meu adesivo, o que eu tenho de superfície, para poder executar um trabalho legal. Então, eu quero uma boa ligação química e eu quero um bom imbricamento mecânico. Eu quero a formação de uma camada híbrida o mais biológica possível quando eu tenho uma polpa viva, né? Eu quero exatamente isso, essa definição. Então, nós vamos falar só de 2 tipos de adesivo aqui, ou 2 tipos de técnica, tá? Primeiro, o condicionamento total, e depois o autocondicionante. O condicionamento total... Gente, eu não sei como tá para vocês aí, mas a minha tela está debaixo do meu... Bom, vamos tocar. O condicionamento total, o que ocorre com... Aqui está normal, tá? Para a gente está normal. Tá normal? Tá. Para mim, eu tô bem na frente do... Deixa eu mudar aqui, então. Pronto, mudei o lado da minha... É que você está alto, acho que se está alto está atrapalhando a frente, não é isso? Não, eu não tô alto, mas vou ficar, que eu descobri hoje que é só tirar o limão da pinga. Acabou. Resolvi todos os meus problemas, tá? Então, vamos lá. O condicionamento total, ele exige maior tempo clínico, exige maior conhecimento de cada passo. Cada passo que você for fazer. O esmalte já está definido, tá? O esmalte, a melhor coisa que você tem para condicionar o esmalte é o ácido num tempo em que o fabricante está indicando, tá? 15 segundos, até 30 segundos. A gente já resolveu isso aí, vai formar tags, não tem muito, mas a dentina ainda tem muito fator biológico a ser ainda, vamos dizer, discutido e a ser descoberto, né? Quando você tem ali um prolongamento odontoblástico, você tem dentro desse prolongamento vida, você tem organogênese, né? Você tem o final do prolongamento odontoblástico, não chega no final do tubo dentinário. Existe um espaço ali com substância fundamental amorfa e existe um espaço ali
um líquido intersticial. Ali tem polimorfo nuclear. Ali eu tenho reatividade. Então, eu preciso descobrir que superfície que eu tenho para descobrir o adesivo que eu vou usar, né? Eu tenho que saber se a camada de final minha eu quero com uma resina líquida ou eu quero com um adesivo totalmente misturado, um adesivo de único passo. O que vem depois dessa camada? Vem um cimento resinoso ou vem uma resina? E que resina é essa? É uma resina bulk? É uma resina flow? Né? Ou é uma resina simplesmente comum, a que eu tenho na gaveta, tá? Então, vamos lá. Cada passo desse é muito complicado e exige muito conhecimento. Então, os adesivos passaram-se a se chamar de autocondicionantes, que exige o menor tempo clínico, exige conhecimento dos passos também, mas eles vão, ó, embricamento mecânico. E aqui eu começo a ter uma certa diferença no meu... Espera aí que eu quero o amarelinho. No meu adesivo, ó. Aqui eu tenho maior imbricamento mecânico, aqui eu tenho menor imbricamento mecânico, aqui eu tenho maior reatividade biológica, tá? Aqui eu tenho uma união com a smear layer. Esses fatores vão ser fundamentais para a escolha do meu adesivo, tá? Eu tenho, então, aqui uma tensão superficial do líquido, não, uma energia de superfície, a tensão superficial do líquido e uma energia de superfície. Quando eu tenho, então, uma dentina ou um esmalte condicionado, o meu líquido tem melhor poder de espalhamento. Quando eu tenho uma camada de smear layer, o meu líquido ele vai ter que ser friccionado. Então, são promessas dos nossos adesivos aí, tá? Quando teve uma vez que eu falei numa aula, eu tenho 8 tipos de adesivo. Na verdade, são 2 adesivos aí que eu já não tenho mais, tá? Que é o Scott Bond Multipurpose, que é o de 3 fases, e eu também não tenho mais o âmbar universal. Esses 2 âmbar aqui, eles são adesivos 2 em 1, primer ácido, tá? Todos esses adesivos aí eu tenho na minha gaveta e todos eles eu discuto muito para ser usado. Olha aqui, ó, eu tenho que vencer, então, essa camada de lama dentinária. Qual é a pergunta que eu faço para mim mesmo quando eu vou condicionar uma dentina ou não condicionar uma dentina? Será mesmo que eu expondo todas as fibras colágenas, quando eu exponho todas as minhas fibras colágenas aqui, depois de tirar esse smear layer com condicionamento, será que eu consigo efetividade do meu adesivo nessa região e depois essa smear layer também vai sumir e eu faço com que um tag, uma resina entre aqui, me forme uma camada de imbricamento fantástica, mas me tome aqui, me deixa aqui monômero dentro do meu túbulo dentinário para que cause uma reatividade? Será que essa camada de smear layer me é favorável ou não me é favorável? Então, tá aí, são os condicionamentos que a gente tem, tá? O ácido fosfórico causando totalmente a exposição do colágeno na dentina, causando uma completa remoção da smear layer, causando a formação de tags, mas expondo, infelizmente, a parte orgânica, fazendo que monômeros resinosos cheguem a ter contato com um líquido que vai causar organogênese. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim no que a gente fala assim de resposta biológica. Então, será que eu preciso de uma adesão tão forte assim numa restauração, onde uma caixa restauradora já me propicia uma verdadeira adesão, praticamente? Ou eu posso usar a união do meu adesivo junto com a... Eu vou dar Enter aqui, porque eu estou meio perdido aqui, porque eu estou com uma tela touch, junto com o smear layer, e olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é que é fantástico, ó. Eu tenho tag de resina formado, resina líquida, depois daquele exposição de colágeno, e aqui eu tenho resina líquida, tá? Adesivo, puramente. Aqui eu tenho uma camada híbrida, formada muito menor que essa camada híbrida. Aqui eu tenho o adesivo de dentina, tá? E aqui eu também tenho o adesivo de dentina quando eu condiciono e coloco o adesivo universal aqui dentro, formando um tag de resina. Então, o que vai estar em contato com a minha resina não é mais a dentina.
o que vai estar em contato com a minha dentina é exatamente o meu adesivo. O que vai estar em contato com a minha restauração é o meu adesivo. Então, eu tenho que arranjar uma maneira de otimizar esse adesivo, de deixá-lo mais propício para a minha restauração. Eu busco o melhor que cada material tem para oferecer. Otimizar, a gente falava na engenharia antigamente assim, otimizar é fazer o quê? É pegar o tratamento que você vai dar no material. Então, eu tenho um tipo de material que aguenta uma força de compressão, um tipo de material que aguenta uma força de tração, e às vezes, entre eles, eu tenho só assim uma pequena porcentagem química diferente, mas eu estou otimizando, utilizando o máximo do potencial que esse adesivo tem para me oferecer, criando condições mais favoráveis para estabelecer o melhor valor desse adesivo. Então, o primeiro passo é conhecer seu adesivo, saber a técnica de uso dele. Tá? O segundo é, se eu realmente quero uma... Agora eu sumi da tela aqui. Eu quero, então, conhecer a reação biológica que esse adesivo tem. E o terceiro é saber otimizar. O que vem depois do adesivo que eu vou usar? Ou o que tem na minha superfície que faça eu usar esse adesivo? Olha aqui que legal. As técnicas rinse, né? Que faz com que eu condicione e passe o primer e o adesivo. A técnica é muito difícil de ser usada, exige muita atenção em cada passo. Então, reduzimos esses passos com um adesivo que já vem primer e bond junto. Aí nós reduzimos esses passos. Esse, para mim, é o adesivo de preferência, onde aqui eu tenho um monômero ácido. Tá? Aqui, deixa eu ver se está aqui. Ó, aqui eu tenho um monômero ácido, então eu não preciso condicionar. Eu estou perdido com o computador. Aí aqui eu tenho um adesivo universal, pode ser de uso único, ele é um self-etch, ele não precisa de condicionamento, nem em esmalte, nem em dentina, mas o esmalte fica com união fraco, propício então a microinfiltrações, então é muito bom eu fazer. Aqui o Beautiful Bond, que é um adesivo que agora está com promessa de ter partículas de diamer, liberadoras de flúor, e aí sim a gente começa a acreditar nesse tipo de material para dessensibilidade. Aqui um outro tipo de primer bond separado, tá? Então, olha aqui o que eu tenho aqui, na verdade. Eu tenho a hibridização intertubular, que constitui o mecanismo de união intertravamento, tá? Isso aqui eu faço com ataque ácido total. Eu tenho aqui, então, um túbulo dentinário... Não deu, peraí. Eu tenho aqui, então, um túbulo dentinário já aberto, o túbulo já aberto. Olha a malha que eu tenho aqui fazendo. Mas eu não tenho mais proteção nenhuma. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso chegar ao ponto de dizer que o meu adesivo vai interagir. Aí, nesse caso, eu vou ter que colocar um primer ou um adesivo até universal para ter essa interação. A resposta biológica não vai ser muito favorável nesse sentido, tá? Eu vou formar uma camada híbrida maior, eu vou formar tags de resina, eu vou formar resistência, mas eu não vou ter, então, uma ação biológica. Olha o adesivo, olha, então, aqui, a reação de um adesivo quando eu formo aqui a estrutura sem o condicionamento ácido. Eu tenho aqui um tampão, um tamponamento. Aqui, então, eu tenho uma atividade biológica bem diferente da atividade biológica se eu tivesse um tag de resina, mas eu tenho uma complicação. Eu tenho uma complicação nesse caso, que olha só, eu expus aqui, primeiro eu pus o colágeno, tá? Isso em azul aqui, vamos brincar dessa maneira aqui, ó. Eu tenho essa superfície, tá? Eu tenho essa superfície aqui, ó. Eu vou condicionar com ácido. Eu condicionei com ácido, eu expus o colágeno. Meu Deus, que computador difícil. Eu expus o colágeno. Eu expus o colágeno, eu vou colocar, então, um primer bond aí, tá? Eu vou ter aqueles tags de resina, figura que você já sabe. Olha os tags formando. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho espaço, tá? Eu tenho espaço. Então, já há muito tempo eu não condiciono dentina. Muito tempo. Eu tenho aqui o primer e a resina fluida. Aqui, então, eu vou ter o quê? Resina fluida. O que vem em cima dessa resina fluida? A minha resina restauradora ou um cimento adesivo, tá?
eu tenho um contato direto do monômero, contato direto de 2 monômeros aqui nesse caso, e o contato direto do monômero aqui com a polpa. Isso não é muito satisfatório. Eu começo a formar a reação de agentes colagenolíticos, ou seja, eu começo a ter metaloproteinases, proteínas que vão quebrar essa rede de colágeno e vão me tornar essa restauração com um tempo não tão viável. A resposta biológica da minha polpa é muito grande nesse caso. Eu já não tenho isso quando eu faço uma adesão com adesivo self-etch. Mas eu tenho aqui mistura de adesivo e dentina, monômeros de cálcio, tá? Eu tenho aqui, então, o adesivo propriamente dito, mas esse adesivo não é uma resina líquida, já é uma mistura. Eu tenho aqui, então, uma resina ou um cimento resinoso. Então, exatamente aqui nessa fase aqui, se eu tiver a resina, ótimo. Se eu tiver o cimento resinoso, nem todo o cimento resinoso é compatível com esse tipo de adesivo. Então, quando eu falo que a química da smear layer, a espessura dela também é muito importante nesse caso. Quando eu estou querendo, então, o potencial de intertravamento mais baixo, né, é alcançado pelos monômeros funcionais, mas ele ainda é aceitável. Quando eu quero saber, eu preciso saber o que é que eu tenho depois desse adesivo para que eu possa poder usar, para que eu possa pensar. Vou começar aqui com um casinho clínico. Ó que legal, papai chegou no consultório, 3 dentes fraturados, aí a gente começa a parar para pensar em que tipo de adesivo eu vou usar aqui, tá? Os 3 dentes dele, radiograficamente, íntegros. E rígidos não, porque já tinha restaurações. Se eu usar aí um universal ou um adesivo de 2 fases sem condicionamento ácido, eu não vou conseguir, nessa fase, uma boa retenção mecânica. São dentes anteriores, tá? Então, eu fiz a opção pelo uso do adesivo de 3 fases. Olha o outro dente chegando aqui, ó. Ionômero de vidro, tá? Já chegou desse jeito. Doutor, olha, eu preciso só restaurar isso aqui, fazer o restauração, então vamos aqui, ó. Condicionamento seletivo de esmalte e com um pouquinho aqui de paciência também condicionar o ionômero que ficou por baixo. Exposição da dentina. Adesivo de 2 fases, condicionado dentina, ou o adesivo de 3 fases nesse caso, né? 2 fases, 3 fases, e aqui também 3 fases, porque eu já selecionei o esmalte ali, para ter um resultado um pouco mais biológico. Então, ó, dá para usar nesses 3 casos o mesmo tipo de adesivo? Dá para ter um tipo de adesivo só na gaveta? Vamos otimizar essa condição? Vamos fazer uma coisinha um pouquinho melhorada aqui, tá? Aqui, aplicação de ácido, um pouquinho de silano em cima da resina, adesivo de 2 fases. Aqui, condicionamento ácido, adesivo de 2 fases. Aqui, sinto muito. Colocamos uma coroa de zircônia, fosfato de zinco. Olha a condição desse... Deixa eu tirar aqui. Olha a condição desse dente. Tá? Dente fraturou. Dá uma olhadinha, quase exposto esse material. Ionômero de vidro. Condicionamento seletivo. Adesivo de 2 fases, ou poderia ser até o universal aí também. Terminado o trabalho. Aqui está sem o isolamento absoluto, porque já é a última fase. Eu já estava com condicionamento ácido e fazendo um adesivo de recobrimento, o Biscover. Olha o estrago desse dente. Tá? Até subgengival essa condição. Colocamos um pino de fibra para reforço. Dá para usar qualquer tipo de adesivo aí? O único adesivo que eu tiver na gaveta? Não dá, né? A gente tem que pensar um pouquinho só para otimizar esse trabalho, tá? Isso aqui, ó, é o corte do pininho de fibra, mas eu deixei como indicador, porque eu não sei se esse paciente vai voltar, ele não é meu. Então, deixo como indicador para, se o colega ver, ou pelo menos se tiver a noção de tirar um pouquinho aí, um raio-x antes de mexer, fazer um preparo cavitário.
Ó, sem usar primer. Só ataque seletivo de esmalte para ortodonticamente foi pedido para fazer uma pequena estética. Qual a condição dessa pessoa quando chega no consultório? Por que ele foi no consultório? Só para fazer isso aqui, ó, fraturou. Olha isso. As infiltrações. Olha o tipo de resina que está sendo colocada aqui. Olha o quanto de emenda que tem aí. Mas eu só quero fazer isso, tá, doutor? Por quê? Tá doendo. Tá? Então tá doendo. Vamos selecionar um adesivo? Vamos selecionar um adesivo universal. Só para terminar o trabalho, deixar um pouquinho mais bonitinho. Tá? Acha mesmo que uma fratura dessa, você consegue usar o mesmo tipo de adesivo que isso aqui? Aqui eu tenho uma criança, aqui eu tenho um dente jovem, aqui eu tenho uma fratura por trauma, tá? Isso aqui, parafraseando a doutora Andréia, envelhecimento precoce, mal cuidado, exige um pouco de reforço, tá? Será que o adesivo que eu vou usar nessa região aqui, ó, é o mesmo adesivo que eu tenho que usar aqui? Eu posso? Sim. Eu posso. Eu posso usar sim. Tá? Eu devo? Não, eu tenho coisa melhor. Eu posso fazer um estudo melhorado, tá? Essa fratura já é diferente da outra fratura. Eu posso usar o mesmo adesivo? Eu não posso ter um resultado melhor, tá? Chegando nas lesões não cariosas. Também sou a favor de saber, primeira coisa de lesão não cariosa, de saber exatamente qual é a etiologia dessa lesão. Olha o paciente aqui de 2014, tá? Paciente idoso, quase 70 anos de idade. Olha a integridade desse esmalte, olha o brilho desse esmalte. Problema, Luciano, você falou que o problema, 80% é problema oclusal, para mim quase 100%. O paciente chega no consultório, primeira coisa que você tem que ver, ATM. A segunda, ATM. Tá? Articulação. Ah, Vivian, os alinhadores e as classes 5, alinhador serve para alinhar. Por isso que eu acho que primeiro tem que se ver ATM, para depois mandar para ortodontia, para depois ter uma solução de relação cêntrica no final do tratamento ortodôntico. Tá? Esse paciente, pura e especificamente, não tinha problema de oclusão. Tá? Talvez aqui sim, uma biocorrosão associada a uma abrasão. Preenchimento. A joia. Laser, muito laser. Ionômero de vidro nas cavidades mais profundas. Resina foto, qualquer uma. Concordo com a doutora Andréia quando ela fala qualquer uma, porque não é a resina que está entrando em contato com o meu dente. Tá? O que entra em contato com o meu dente é o adesivo. Tá joia? Aí, ó. De quem que é essa imagem? Plágio imediato, da professora Luciana. Maior parte dos problemas estão na tensão, trauma, bruxismo, apertamento, tá? Associado. Plágio 2, professora Andréia. Professora, independente de qualquer coisa, a gente vai ter que ter uma solução para esse caso. E se eu pegar todos esses dentes aqui, se existir alguma sensibilidade, eu não posso simplesmente vir aqui e falar, esse aqui eu vou fechar com o mesmo material, talvez, que esse aqui. Realmente, professor, olha aqui, ó, a profundidade disso, olha a profundidade disso. Então, a gente pode, sim, pensar bastante antes de usar um adesivo. Primeiro, na resposta biológica, na superfície que eu vou ter, tá? No que vem depois do meu adesivo, se é uma coroa total, se é simplesmente uma resina. Olha caso de abfração, erosão e abrasão, tudo junto. Dá uma olhada nesse dente, como ele é opaco. Tá? O paciente já sem saliva, né? Olha esses dentes aqui, ó. Esses dentes já tinham começado até a colocar aí o número de vidro lá atrás. Eu preciso recuperar isso. Olha aqui, indicando totalmente, ó, apertamento e abrasividade. Então, primeira coisa que você vai ver no seu adesivo é realmente, você precisa conversar com ele, você precisa analisar seu adesivo, você precisa gostar do seu adesivo, você precisa querer que o seu adesivo funcione.
Tá? Quantos adesivos, então, eu preciso ter na minha gaveta? Olha, se você tiver um, tá maravilhoso. Agora, se você faz endo, se você faz periodontia, se você faz dentística, se você faz ortodontia, você precisa conhecer pelo menos um adesivo mais apropriado para isso. Se você é um clínico geral, você precisa saber o que vem depois do seu adesivo e você precisa saber realmente que tipo de superfície seu adesivo vai atuar, né? Vou tentar fazer um desenho aqui bem rapidinho, porque eu também não quero me estender muito não Então, eu tenho aqui um dente, ó. Olha que dente bonito. Maravilhoso dente. E eu vou fazer um preparo desse dente aqui, ó, para receber uma coroa, por qualquer motivo, tá? Só que esse dente me tem uma polpa viva. Se eu usar um adesivo universal aí, eu posso ter incompatibilidade com o meu cimento resinoso. Se eu usar um adesivo de 3 fases, eu posso ter uma formação biológica muito reativa. O mais apropriado seria um adesivo de 2 fases. Um adesivo que o primer e o ácido estão juntos e a resina líquida vem depois. Agora, ó como muda as coisas fielmente. Ó como a coisa muda da água para o vinho. Esse dente tem endotratado. Por que eu vou usar um adesivo universal se o meu adesivo de 3 fases me cumpre uma função maravilhosa, que é a retenção que eu quero numa coroa? Qual é o melhor adesivo para mim? O que você sabe usar, o que você gosta, e depende muito do que você faz. Tá? Gente, fui rápido, atropelei algumas coisas, mas isso foi o que o professor Universo me mandou hoje de manhã, e eu quero passar isso para vocês. A sabedoria da água. Ela nunca discute com seus obstáculos, simplesmente os contorna. Muito obrigado para todo mundo aí. Parabéns, baixinho.